Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, estamos aqui abrindo câmeras, abrindo microfones para bater um papo sobre cultura, sobre arte. E como eu sempre digo, Vitor, falar sobre o que nos faz bem, sobre aprimorar as relações humanas, descobrir um pouco que ainda somos seres humanos que conseguem fantasiar, que conseguem pensar, e não ficar só fazendo as bobagens que a gente tem feito por aí. A gente consegue ainda construir um mundo melhor, plantando sementes, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Mas eu quero, antes de mais nada, além de te agradecer, eu quero saber quem é Victor Ribeiro por Victor Ribeiro. Olha, Victor Ribeiro é filho de um palhaço com uma bailarina. Ah, que delícia, cara! Na verdade, assim, meu pai foi aqualoco. Aqui atrás a gente está vendo um cartaz de um filme que eu fiz sobre a história dos aqualocos, né? E eu cresci numa família de 5 irmãos. 2 somos artistas, 3 são acadêmicos. Eu nasci e criado na zona norte de São Paulo, que é uma zona bem peculiar, assim. Sim. Bem bairrista. E onde a cultura muito ainda hoje é muito escassa, né? A gente... Infelizmente, amigo. A cultura não cruza o Rio Tietê, né? É muito difícil esse acesso. Só que o meu pai e minha mãe vieram, minha mãe veio do Tatuapé, meu pai do centro. Acabou que eu cresci com um pouco de cultura em casa, uma cultura bem, como eu posso dizer, bem mambem. Enfim, e aí, desde pequeno, meu pai me deu uma câmera, essas câmeras filmadoras, assim. Desde que eu comecei a olhar o mundo através de um ponto de vista artístico, assim. Tá. Eu sempre quis fazer filminhos. Eu andava de skate porque meu irmão era profissional de skate. Então eu comecei a fazer propagandas porque eu era uma criança que andava de skate. E eu fui entrando nesse mundo aos poucos, né? Tá. E desde pequeno eu sabia que era isso que eu queria fazer da vida. Minha formação é em cinema, em dramaturgia para teatro. E aí comecei minha aventura na literatura com o livro que a gente vai falar aqui, que é o Vicente Semente. E o Vitor, eu no caso, é uma pessoa que eu sou muito conectado com o ser humano. Eu acredito muito no ser humano. Eu sou um bom ouvinte. O meu próximo filme, o filme que eu vou lançar agora, tem a ver com a escuta, porque eu sempre percebi o mundo. Eu sou uma pessoa que adoro perceber o mundo, né? Sem um julgamento, desde pequeno, é uma coisa que veio comigo, assim. Tanto que quando eu era jovem, eu tinha muito amiga que vinha falar de relacionamento. Eu sempre fui aquele amigo do ombro, sabe? E... Enfim, hoje em dia não há nada que eu faria na vida se não tiver... não tem nada que eu possa fazer que não tenha um cunho artístico, criativo, espiritual, que me faça conectar com as pessoas, né? Muito legal essa veia, cara. Muito legal isso. Porque é o que eu falei no começo do programa, né? Se o que a gente faz não servir para aprimorar os relacionamentos entre as pessoas, a gente faz então para quê? Outro dia eu fiz uma entrevista com um professor universitário que estava lançando um livro também, e ele comentou assim, falou, sabe qual que é o meu maior problema em ser um professor de engenharia? É colocar na cabeça dos alunos que você está construindo um prédio, não pelo prédio, você está construindo um prédio para as pessoas. O prédio vai se relacionar com o entorno, com o bairro, e não vai ser só mais um bando de cimento. Se ele for só um cimento, ele não tem sentido.
Ele falou, e é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. É que nem eu falo aqui no programa. Para que serve um livro? Se não para conectar pessoas. Ah, mas você está lendo o livro para você. Sim, você lê o livro, isso tem que te despertar alguma coisa. Se você ficar lendo o livro só para você fechar e abrir outro, obrigado, não faz isso não. Vai assistir TV. O livro tem que te despertar alguma coisa melhor para você conversar com outras pessoas. Mas, Vitor, me diga uma coisa. Como que esse artista que pegava um texto para levar para o teatro, que pegava um texto para levar para o cinema, de repente decidiu fazer o texto, decidiu virar escritor? É uma boa pergunta. A minha família, assim, eu nunca, assim, a minha condição, né, a condição da minha família nunca foi excelente, mas também nunca foi muito ruim. Tá. Então em 2009, eu estava trabalhando já no cinema e eu juntei um dinheiro meu sonho era morar nos Estados Unidos, desde pequeno. Tá. E eu juntei um dinheiro e finalmente fui para os Estados Unidos. Foi uma grande decepção quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque eu tinha um sonho do que poderia ser aquele lugar, e quando eu cheguei lá, foi uma decepção, né? Não era exatamente aquilo que eu sempre sonhava, não era um filme americano, sabe? Uhum. Quer dizer, depende do filme, mas... E aí eu me senti muito sozinho, e ali eu comecei a escrever. Tá. Escrever sempre fez parte de mim, escrever umas notas. Mas assim, sentar para escrever uma lauda, escrever uma história assim, narrativa, onde a vírgula importa, sabe? Sim. Aquilo começa ali. E é curioso, porque a premissa do Vicente Semente começa nessa viagem. Olha só. Foi quando eu olho para o mundo e me sinto pequeno. Eu me senti pequeno. E o mundo parecia uma coisa disforme, sem forma, sem sentido, sem GPS, sabe? Uhum. E aquela semente daquele sentimento ficou em mim, sabe? E aí eu sentia que eu sou muito conectado com a espiritualidade, a escrita é um lugar muito meditativo para mim. Eu acordo de manhã e escrevo. Pego e escrevo 3 páginas, qualquer coisa. Acordo, escrevo, né? Então eu tenho páginas e páginas de coisas escritas que eu vou queimar algum dia, né? Não serve para mim. E aí eu fui é prática, né? Sim. Escrever é muita prática de você rasgar o papel, né? Eu gosto de usar tinta de caneta preta, assim, de tinta preta, porque eu também. Particularmente eu também. Tem uma coisa de sangue ali para mim, parece que eu tô deixando o azul já me dá não sei, para mim é quase que não tem graça, assim. A tinta preta parece que tá saindo de mim, uma coisa tá saindo de mim, sabe? Uma coisa que tem que sair. Acho que agora eu entendi por que eu gosto de tinta preta também. Nunca tinha pensado nisso. Mas eu gosto também. Sempre todo mundo sempre escrevia com bique, tinta azul. Eu falo assim, não, eu quero a preta. Eu sempre gostei de tinta preta também. Quem sabe seja por isso. Pode ser. E aí, eu comecei a me familiarizar demais com a escrita. Eu tive um processo que eu trabalhei muitos anos como ator. Tá. Mas aquilo não estava mais me preenchendo. Eu queria ser o criador da coisa, né? E eu percebi que eu tinha uma tendência, eu tinha uma certa habilidade para pertencer a esse lugar. Tá. Eu fui deixando de lado um pouco o meu trabalho como ator. Fui estudar dramaturgia na Escola SP de Teatro, que foi uma grande escola para mim. Que legal.
que eu me aprofundei mesmo na dramaturgia, nos textos clássicos, na crise do drama, no teatro moderno, no pós-dramático, sabe? Eu li muito texto. E eu comecei a escrever mesmo, assim. Aí eu escrevia mesmo, sabe? Que é uma das premissas para ser um bom escritor, é ser um bom leitor, né? Se você não lê, você não consegue. Ah, mas como que você começou a escrever? Porque eu lia muito. É por aí mesmo. E aí essa história do Vicente Semente, tinha essa semente daquilo que eu falei quando eu morava em Los Angeles. Uhum. Mas era uma história sem sentido ainda, né? Aí o meu filho nasceu, o Vicente, que dá nome ao livro. Tá. E eu falei, cara, ele sim, de fato, é uma pessoa pequena diante do mundo. O que é essa criança a partir do momento que ele sai, põe o pé para fora de casa, né? Aí eu comecei a desenvolver o texto. Ah, que legal, meu, que história boa. E aí, a partir de textos que eu gosto, como Peter Pan, que eu sou apaixonado, Alice, eu fiz a minha história relacionada a essa trajetória existencial de uma criança conhecendo o mundo, sabe? Vou tentar não dar spoiler, mas... Não, conta um pouquinho só, claro, não dá muito spoiler, mas conta um pouquinho. Enfim, eu só vou terminar uma coisa antes, porque eu comecei a escrever, mas o objetivo, os porquês do livro ainda não estavam tão claros. Tá. Então essa história foi se perdurando quase 10 anos. Tudo isso. Quando nasce o meu segundo filho, o Martim, ele era a peça que faltava para eu entender qual que era o drama do personagem. Olha só. Então foi uma história que eu fui escrevendo conforme a minha vida ia acontecendo de fato, sabe? Sim. É por isso que muita gente que lê tem uma relação muito forte com a infância, como se eu transportasse as pessoas para aquele momento da infância, né? Teve pessoas idosas assim que leram e me mandaram e-mails muito bonitos assim sobre o quanto a história transportou ela para um momento sublime da vida, um momento da criança. Que legal, cara, que legal. E não é um livro isso que eu ia te perguntar. A princípio, vendo o título, até vendo a capa, um pouquinho da história, não, é um livro infanto-juvenil. Na verdade, eu nunca achei. Eu achei que é um livro, inclusive, para adultos e adultos que precisam se conhecer. Eu diria que é um livro para pais lerem primeiro, Uhum. depois lerem com seus filhos, para os seus filhos, né? Sabe aquelas, sei lá, eu nasci nos anos 80. Então aqueles livros que a gente lia na escola, a coleção Vagalume. Então para pessoal ali que está na faixa dos quase 40, inevitavelmente ele vai relembrar, porque os únicos livros que eram legais pra gente da nossa idade naquela época, a gente era obrigado a ler. É por aí. Era a coleção Vagalume. Ou você tinha que ler os clássicos, Machado de Assis, Zé de Alencar, A Moreninha, Memórias de Brás Cubas. Cara, outro dia eu estava conversando com um professor e eu falava, não acredito que vocês ainda indicam esses livros para as crianças. Nada contra os clássicos, bem entendido. Eu acho que os clássicos ganharam essa condição por algum motivo e por mérito dos próprios livros, dos próprios autores, não resta a menor dúvida. Agora, desculpa, fazer um aluno de quarta, quinta, sexta, até de colegial, ficar lendo Memórias de Brás Cubas, o cara, aquilo é um pé no saco, sabe? Tem coisa muito mais bonita hoje para ser lida, para despertar o interesse pela leitura, para que ele possa um dia pegar A Moreninha, Dom Casmurro e aproveitar melhor do que ficar, pô, eu tenho que ler essa coisa aqui para fazer da prova da Dona Léa. Dona Léa era minha professora de literatura, com quem eu tenho amizade até hoje. Ó, que maravilha. Descobri ela no Facebook, cara. Outro dia estava no Facebook aqui, olhei assim, Léa Pacheco Carmignani. Eu falei, não acredito, não pode ser.
fui ver a dona Leia, minha professora de português, redação e literatura, o terror do colégio. O terror do colégio. Só que hoje, eu e os amigos que eu tenho do colégio, nós mandamos para ela uma cesta agradecendo o que ela foi para nós. Eu virei jornalista por causa dela, não resta a menor dúvida, pelo quanto ela incentivava os textos. Mas, e com essa, hoje eu faço a crítica que eu queria ter lido muito mais Coleção Vagalume do que Dom Casmurro, mas tudo bem, faz parte. Eu li depois. Eu não tive muito, os meus professores vieram depois, assim, eu tive mais professores da vida do que na escola, porque Tá. eu estudei a maior parte do tempo numa escola católica. Hoje eu sou muito conectado com a espiritualidade, até com a energia crística, assim, mas Tá. Que é uma grande verdade. Completamente fora da religião, mas assim... Eu fui muito podado, né, na minha adolescência, na escola, né? Eu não tive muito... Até porque não devia fazer muito sentido para você aquelas historinhas de escola católica, né? Pelo teu jeito, pelo pouco que eu estou te conhecendo, aquelas historinhas, falar, não foi bem assim, não. Desculpa, mas não foi nada disso. Tipo isso. E aí, enfim... E aí o Vicente Semente, voltando um pouco para a história do livro, né? O Vicente, ele mora numa região bem interior do Paraná. Por que interior do Paraná? Porque na pandemia, que foi quando eu escrevi o grosso do livro, eu morei num sítio no interior do Paraná. Ah, tá. Chamado São Luís do Purunã, que tem um monte de floresta de araucária. Que delícia. Que eles chamam floresta de mata preta, por causa que ela faz um sombreado. Então toda a história do Vicente, a jornada dele se dá na floresta de mata preta, que é uma floresta proibida para criança, perigosa aos curiosos. E a história acontece ali, porque ele sofre o que acontece? O Vicente, ele é criado pelo pai, pela mãe, vida de príncipe, até o momento que nasce o irmãozinho. E todo aquele reinado dele vai por água abaixo, é só o dispositivo para ele sair de casa. Tá, o gatilho. É o gatilho, esse sentimento dele de abandono, de não pertencimento, faz com que ele saia de casa com a ajuda de uma amiguinha. Tá. E entra nessa aventura que ele cai dentro desse monstro disforme que há anos atrás eu senti que era o mundo, né? E ali dentro ele conhece a cobiça, a paixão, a tirania, com personagens que são assim, ácaros, rosas, vagalumes maquiavélicos, sabe? Que Alice! Até chegar na própria figura da morte mesmo, que ensina para ele algo sobre a vida. E eu acho que o mais bonito, o que o Vicente Semente ensinou a mim, né? Eu não queria que tivesse violência da parte dele, em nenhuma instância. Eu acho que a gente tem que contar novas histórias e o herói precisa agir sem violência. Esse é um meio que eu tenho tentado seguir, né? E aí eu descobri que a arma dele era a gentileza. O personagem ele é muito gentil. Então ele consegue subverter até a própria morte com a gentileza dele. Olha só, cara. Então ele vai passando, né, as etapas de vida dele sendo gentil com a vida. E ele tem uma coisa curiosa, que toda semente de fruta que ele come, ele guarda, toda a fruta que ele come, ele guarda a semente no bolso. E ele vai jogando pela rua. Tipo João Pé de Feijão, sabe? João Pé de Feijão não. João e Maria. João Maria. A diferença é que como ele joga semente, é uma coisa mais sólida. Quando ele tem que voltar para casa,
aquelas sementes viraram pequenas árvores. Sim, sim, sim. Então, tipo, ele não perde o caminho de casa. Ele não perde a conexão dele com a natureza, com a terra. O livro é muito conectado com essa questão da natureza, sabe? Show, cara. Show. E com certeza lá dentro desse monstro, o que salva ele é a conexão com a semente, né? Tá. Essa semente é a certeza que ele tem que ele deixou a semente lá, né? Não, e a semente que ele guarda com ele, e dentro daquele monstro, daquele terreno baldio, mesmo ali, com carinho e cuidado, ele faz germinar uma vida ali dentro, sabe? Então, o livro tem um cunho filosófico, existencial, mas eu tentei escrever de maneira leve, para que abrangesse a um público maior, sabe? Ou seja, eu acho que é bem o que você falou. O adulto vai ler, ele vai ter todas essas analogias, ele vai conseguir pensar, vai ter essa filosofia. O jovem vai ler, tudo bem, vai ser uma historinha de fantasia para ele, e tá tudo bem que seja. Entendeu? É um livro que permite assim, as diversas leituras, diversos entendimentos. Mas você falou uma coisa, cara, que eu acho que foi a primeira vez, eu faço esse programa aqui já há alguns anos. Mas foi a primeira vez que eu escutei um autor falar que o livro ensinou coisas para ele. Eu conheço autores apaixonadérrimos pelos seus livros, pelas suas obras, que até sentiram ciúmes em publicar. Pra você ter uma ideia. Teve um autor que falou o seguinte: eu não queria publicar porque eu tenho ciúmes do meu livro. Ver outras pessoas lendo o meu livro, no começo me fazia mal. Depois é que eu fui aceitando isso. Mas você é o primeiro que falou que aprendeu com a tua própria obra. Muitos falam, minha obra é para ensinar pessoas, e também está tudo certo. Mas legal você falar, não, quando eu terminei o livro, eu tinha aprendido muita coisa. Isso foi muito bom, cara. Foi muito bom ouvir isso. Eu não sei se é porque o cinema, né? Como eu comecei do cinema, e eu trabalho com muito ator, né? Então, às vezes, você joga uma coisa pro ator. Eu esperava muito que o meu personagem, como se fosse um ator, respondesse para mim o que eu estava querendo, sabe? Então, nesse processo de ensaio, por exemplo, no cinema, você aprende demais com os atores. Sobre o personagem e sobre a vida mesmo, sobre o assunto, né? Não sei, eu ficava assim, não, o Vicente precisa ser gentil. Então eu ficava pensando em como ser gentil numa situação como essa. Tá. Dentro da situação que você colocou o Vicente, como fazer a gentileza se sobressair e dar a resposta que ele precisava dar, né? Que daí você solidifica o personagem, né? Você amadurece ele. Dentro da essência do personagem, eu queria que ele trouxesse gentileza para o mundo, vamos colocar assim. Ou para a humanidade. Eu tive uma conversa hoje mais cedo com uma outra autora, Gisele Mirabai, que é minha companheira. Foi a primeira vencedora do Prêmio Kindle, finalista do Jabuti com o livro Machamba. Que legal. E a gente estava falando dessa coisa de salvar o planeta, salvar o mundo. Na verdade, a gente precisa salvar a humanidade. Não adianta, se a gente não salvar o pensamento humano, a gente nunca vai salvar o mundo, né? A não ser que desça uma nave ali no meio da Times Square e os caras, tipo... Eu acho, na verdade, Vitor, com essa coisa, eu também pensava um pouquinho, a gente precisa dar um jeito de salvar o mundo, salvar o meio ambiente. Cara, até que eu descobri que nós não vamos salvar nada. É o planeta que vai salvar a gente. Exatamente. Só o seguinte, a gente tem que parar de atrapalhar. O que a gente está fazendo é atrapalhar o planeta. O dia que a gente parar de atrapalhar e deixar o planeta gerar a vida, gerar o que ele tem que fazer, ele vai salvar a gente. Nós estamos aqui para aprender com o planeta, e não o contrário, não a gente ensinar nada. Nós estamos aqui só para aprender. E tá difícil aprender, viu? Tá muito difícil. Infelizmente. A humanidade se tornou, acho que sempre foi muito complexa, né?
Acho que é por isso que eu escolhi para minha vida assumidamente a arte, sabe? Né? O modo de eu não levar a vida aqui tão a sério, me dá liberdade de poder falar o que eu vejo, como eu Uhum. penso. Não que eu não acredite. Um jornalista é um artista, o geógrafo é um Não, sim, artista. sim, 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 sim. Mas você é o artista na assunção do termo. Exatamente. E eu lembro que levou um tempo para eu assumir. É como se Uhum. fosse proibido ser artista. Tá. Sabe na ficha do médico, qual é a sua profissão? Artista. Hã? Artista, é. Não, e eu coloco cineasta, na verdade, é pior ainda. Pior, assim, Nossa, mas não no tem. Uber, o cara, você faz o que? Eu sou cineasta. Puta, aí já era. Aí o cara vai querer saber de tudo, assim, sabe? É, é. Artista, mas eu sou artista, mas não tem uma profissão? Porra, eu acabei de falar, sou artista, né? Não, e tem uma visão muito glamurosa, né? Também, também é. Eu acabei de voltar do Festival de Cannes, cheguei anteontem. Hum, Então as pessoas têm uma visão ainda muito glamurosa do cinema, porque faz parte, mas assim, o bastidor do cineasta, é duro. fora das câmeras, não é nada glamuroso, é Não, difícil, ao contrário. nossa, a gente não dorme, tem que ficar pedindo dinheiro. É que é o famoso, é o que aparece, né? O que transparece é o glamour, mas ninguém fala o quanto que foi ralado o queijo para estar lá em cima da macarronada, né? Que você teve de ralar para aparecer lá no tapete vermelho, é brincadeira. É brincadeira. Exatamente, Vitor, exatamente. você, até por ter tanta ligação com artes visuais, com cinema, com teatro, você vê o Vicente Semente sendo encenado ou não? Você não Vicente escreveu com Semente, esse objetivo? o Vicente Semente, desde o início, é um projeto. Ele é um livro, mas é um projeto para fazer um filme de animação. Ah, sabia, sabia, sabia. Sabia isso. É. Não, ele é. E eu quero fazer a moda Disney dos anos 60, 2D, Que era muito desenhado mais à gostosa, mão. vai. Era muito mais gostosa, vai. Vamos ser sinceros. Nada contra a tecnologia, a Pixar, os desenhos fantásticos, maravilhosos. Você vê um desenho, você baba. Agora dá licença, né? Os antigos ainda têm um charme especial. Se você pegar o ilustrador do Vicente Semente, eu já pego ali. Ah. Eu pedi esse traço sabe, que traz um pouco essa memória que era mais pura, era mais no grafite ali, era mais desenhada, sabe? Uhum, uhum, uhum. E não sei, eu acho que Mas essa ele, história. mas Falei, ele pode não é falar. escrito, mas ele não é escrito como roteiro. Ele é escrito como um livro, ficção normal. A literatura não, ele não é escrito no formato roteiro, né? Ele é 200% literário, assim. Ou seja, você vai ter que reescrever quando for fazer o roteiro. Vou. Eita, aí vai dar mais trabalho. Aí eu quero ver as mudanças que vão acontecer, porque já escrever roteiro, às vezes você cria uma nova obra, né? São duas artes completamente diferentes. Completamente, completamente, O completamente. roteiro, a vírgula não importa. É, Não, não importa. Nos meus roteiros, uma vírgula não importa. não, e o roteiro você tem que escrever imaginando a cena. Ele tem que ser claro para que possa a cena ser feita. E a literatura, vamos dizer assim, vai, normal, não que a outra seja normal, mas assim, ela é feita, como você falou, a vírgula, o ponto, o parágrafo, o capítulo, é uma outra forma de ler, mas quando você começou a falar, eu falei, eu tô vendo o Vicente Semente ou num palco, ou numa tela, não resta dúvida, não resta dúvida. Eu queria que para o teatro fosse feito por outra pessoa. Eu não quero eu adaptar, né? Olha O só. meu so... Você quer dirigir? o Também não. filme sim, o filme sim, o teatro não. Não, olha só. Uhum.
Ah, não, aí é muita coisa. É bom ver, né? Sabe qual é meu sonho com o Vicente Semente? Eu vou te falar. Ah, Sabe quando você vê assim, você pega o Alice no País das Maravilhas, aí tem várias versões para bebê, música, uhum. CD. Esse é o meu grande sonho, que o Vicente Semente seja tipo uma base para várias outras pequenas obras, assim, sabe? Tá, isso é Isso é legal. meu sonho. Isso é Dá, meu cara. sonho, né? Cara, se nunca sonharmos, nós nunca vamos realizar. As realizações vêm dos sonhos. Agora, só não esquece uma coisa, hein? Originalmente, Alice é um conto de terror, né? O Vicente Semente é um conto de alegria, de gentileza. Só não vamos confundir. É, o personagem passa por momentos muito difíceis. Tem alguns momentos que são profundos. E a metáfora é um pouco visceral. Uhum. Mas a mensagem final dele, com certeza, é a gentileza, é o amor, é o cuidado. Sem dúvida alguma, assim. Ah, show, show. Pelo Que é o que menos nós essa estamos, mensagem, que você talvez, quis passar, né? talvez não é a mensagem que você vai receber. A arte tem dessas coisas, né? É, é. Mas, enfim. Não, mas eu tenho certeza que as pessoas vão entender, sim. Eu acho que você conseguiu, cara. Eu acho que no livro, apesar de não tê-lo lido ainda, mas eu li o material, pouco que eu li, eu acho que você conseguiu. E agora, te conhecendo, tenho quase plena certeza que você conseguiu passar essa mensagem, sim. Vitor, Você ó, tem o livro? Não? Eu quero te ainda mandar o não, livro. ainda não, ainda não. Mas o pessoal da LC me manda. O pessoal da LC me manda. Enquanto é isso, Maravilha. o pessoal da LC é maravilhoso, parceiro nosso aqui. O tempo voa, meu amigo, o tempo voa. Eu quero saber o seguinte, Vitor. Aonde que as pessoas podem encontrar Vicente Semente? Olha, agora em todo lugar. Põe lá Vicente Semente. Obviamente, se você comprar pelo site, isso é um pouco melhor para mim. Uhum. www.vicentesemente.com.br Ah, é um site específico do livro. Legal, legal. do livro. Tem na Amazon, e-book também. Amanhã, eu não sei para quando vai no ar, se é ao vivo ou não agora. Não, não é, mas já vai ter. Quando for pro ar, já vai ter. Sendo amanhã, já vai ter. Dia 30 de maio e 30 de maio, deixa eu só olhar aqui, só para eu não. Uhum. 30 e Final de 31 maio. de maio. Não, 30 e Final de 31 maio. de maio ele vai estar gratuito no e-book na Ah, Amazon. Mas se você encontra. Você põe lá Vicente Semente, ele está distribuído no Brasil inteiro, né? que legal, que bom. E quem quiser encontrar Vitor Ribeiro, te conhecer um pouco mais, entender um pouco essa cabeça de artista tão maravilhosa que você tem, onde que encontra Vitor Ribeiro nesse mundo sem porteira? Olha, eu agora só tô no Instagram, Ah, não sou um grande manifestante do Instagram, mas no @Victor Filmes, Victor com C, Filmes em inglês. tá. Victor Filmes. Você Aí consegue ali encontra. ver meus trabalhos. Que bom, que Ah, e bom. no site da produtora também, que é www.birdme, bird de pássaro, me de mim, eu, Uhum. .com.br. Que nome legal, Birdme. É um belo de um desejo, sem dúvida alguma. Sabe, É, Vitor, você começou falando do que teu pai era um aqualouco. Eu não sei se todo mundo que vai ouvir o nosso programa tem ideia do que eram os aqualoucos. Não sei se existe ainda, mas do que eram os aqualoucos. Eu vou dizer para vocês, era maravilhoso. Era maravilhoso. Era, talvez mal comparando, e eu fui em talvez 2 apresentações dos Aqualoucos no Muito, mas era como se fossem os Harlem Globetrotters das piscinas. O que os Globetrotters faziam nas quadras, os Aqualoucos faziam nas piscinas. E era uma coisa que a gente falava, eles são loucos, mas eles são geniais. Eles eram. Não sei se existe ainda os Aqualoucos, se alguém continuou essa arte. Cara, mas era genial. Simplesmente genial. Ó, Sérgio, tem o filme.
Depois você me manda no privado, eu te mando o filme que tá na Globo. Ele tá na Globo agora, eu não sei se ele tá em cartaz ainda na Globoplay, que ele fica entrando e saindo, mas eu te mando. Eu fiz um filme pela Globo dos Aqualocos, que é esse cartaz aqui atrás. Ah, tá, não sabia. É um longa-metragem, foi homenageado em Guadalajara, foi no Festival de Los Angeles. Nossa, que delícia, cara, muito bom, muito bom saber disso, muito bom que está registrado. O que a gente faz aqui, Vitor, essa entrevista rápida, esse bate-papo que a gente tem, claro, é para ajudar vocês a divulgar o trabalho, é uma pequena ajuda que a gente tenta dar para que vocês divulguem os livros, as peças, as exposições que vocês fazem nesse mundo maravilhoso da arte e da cultura, mas também é uma maneira de deixar isso registrado. De que um dia teve um maluco chamado Vitor Ribeiro que escreveu um livro chamado Vicente Semente. E no futuro, quando isso aqui talvez nem existir mais, vai estar registrado e as pessoas vão conhecer um pouquinho da história da literatura e vão conhecer um pouquinho de Vitor Ribeiro, que vale muito a pena conhecer. Meu amigo, só tenho a te agradecer, te desejar sucesso, que você continue sendo esse artista no termo mais lindo que é ser um artista. Muito, muito obrigado, Vitor. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês que vão ouvir, vão assistir essa entrevista. Obrigado, pessoal da LC, do Andorinha, que foi quem incentivou e patrocinou o livro. E é isso. Estamos aí para as próximas criatividades. Por favor, Vitor, tendo novas coisas que saem dessa mente artisticamente maravilhosa, volta aqui para tomar um café com a gente, você vai ser sempre extremamente muito bem-vindo, tenho plena certeza disso. Obrigado, Sérgio. Valeu. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu abraço, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo, com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse.